Olá, bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com a vida de cada um de vocês. Hoje é 17 de março de 2024, domingo. Estou na minha pedalada matinal e mais uma vez eu quero trazer uma reflexão que vai ser muito útil para a vida da gente. Eu quero falar hoje sobre obediência. Obediência que não é fácil, né? Mas é essencial para para a vida do cristão. Nós somos cristãos. Se nós não formos obedientes, então o nosso cristianismo não vale de nada. É um cristianismo segundo o entendimento da gente. Eu quero citar o Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 21. Jesus ele diz o seguinte, que aquele que obedece os mandamentos dele, esse é o que o ama. E esse será amado pelo Pai, e ele também nos amará. E ele se revelará a nós. Jesus Cristo falou isso, né? Ele disse que se eu realmente o amo, eu obedeço o mandamento dele. E Deus vai me amar, e Jesus também vai me amar, e Jesus Cristo se revelará a mim, ele se revelará a todos nós. Irmãos, ser obediente não é fácil. Seguir os mandamentos de Cristo não é fácil. Por que não é fácil? Porque a nossa carne, ela milita contra as coisas de Deus. A nossa carne, ela se satisfaz com as coisas da carne mesmo, com ambição, ganância, inveja, maledicência, né? Quando alguém faz alguma coisa de mal com a gente primeira coisa que a gente quer fazer é comentar logo, tentar queimar aquela pessoa, maledicência. Você vai falar mal daquela pessoa, por mais que o que você esteja falando seja de alguma maneira correto, mas isso é maledicência, está queimando a pessoa, né? E na regra do evangelho, todo mundo pode mudar de vida. Todo mundo pode ter uma vida diferente. O cristão maduro em Jesus Cristo, ele não fica difamando as pessoas, mesmo que ele foi injustiçado, mesmo que ele sofreu algo pela mão daquela pessoa, ele não pode ficar falando mal daquelas pessoas. Porque pela via de regra, mais cedo ou mais tarde aquela pessoa pode se transformar. Só que você já fez um trabalho de difamação daquela pessoa. E agora, para você falar bem daquela pessoa, como é que fazer? Para você desfazer o mal que você fez. Então nós devemos ser prudentes, né? Não vou falar mal daquela pessoa me prejudicou, mas não vou falar mal dela, não vou espraguejar, torcer contra aquela pessoa, né? Eu vou estar orando, pedindo a Deus. Jesus fala sobre isso, né? Orar pelos que vos perseguem, orar pelos vossos inimigos. Quem me persegue? Às vezes é aquela pessoa da faculdade, aquele professor, aquele colega, entendeu? Às vezes o cônjuge, às vezes o marido, às vezes a esposa, às vezes os filhos, às vezes o pai, colegas de trabalho, né? Pessoas no geral, né? Pode estar até não é nem algo que a pessoa faz sem querer, às vezes a pessoa está fazendo com vontade de prejudicar você mesmo. Mas a orientação de Jesus Cristo é para eu estar intercedendo, orando por essa pessoa e de maneira alguma espraguejando ela, falando mal dela, entendeu? Se eu ainda pratico essas coisas, significa que eu ainda sou carnal, né? Eu sou inclinado a fazer as coisas da carne. E lá em Gálatas, uma carta de Paulo aos Gálatas, né? No capítulo 5, aí o capítulo 5 todinho começa a falar da luta entre a carne e o espírito, fala das obras do espírito e das obras da carne, né? E no versículo 18, fala que aqueles que são guiados pelo espírito, que são conduzidos pelo espírito, eles praticam o amor, a benignidade, a paciência, mansidão, domínio próprio, né? São nove itens, né? Que demonstram que você é guiado pelo Espírito. O que é ser guiado pelo Espírito? É você ser convencido pelo Espírito Santo. É você estar com vontade de fazer alguma coisa, mas o Espírito Santo dentro de você falando assim, ó, não faça isso. Isso não vai produzir um resultado bom. Você não vai glorificar a Deus com isso. Agora, se você fizer assim o assado, mas você acha que o Espírito Santo está pedindo uma coisa fácil? Não, o que ele está pedindo é algo extremamente difícil. Você vai lutar contra algo que você muitas vezes julga até que é justo e é lícito. Falando, não, mas isso aqui, peraí, isso aqui é justo, né? Eu tenho que me defender de alguma maneira, eu tenho que fazer isso aqui. Se eu não fizer, essa pessoa nunca vai aprender uma lição e tal. Mas eu tenho que fazer o quê? Entender, não, isso aqui é a voz do Espírito Santo, né? Eu conheço a palavra de Deus, eu sei quais são as orientações de Deus, o Espírito Santo acabou de me lembrar, não faça isso. Faça assim, assim, assado, que você vai ver. Isso vai dar um resultado extraordinário, você vai ver. Só que, é claro, é resultados a médio e longo prazo. A gente, às vezes, não vai ter aquele resultado imediatamente. Muitas vezes tem, um resultado imediato. Mas resultado a médio e longo prazo. Não é fácil.
Nós temos que colocar isso na cabeça da gente, né? Porque muitas pessoas aí desistem de fazer o que é certo, porque ele fala, não, mas isso aqui é muito difícil, eu vejo pessoas fazendo tanta facilidade. Não é que tem pessoas que fazem com facilidade, é que tem pessoas que já conseguiram matar sua carne muito mais do que você. Eu vejo pessoas que às vezes têm um comportamento falando, nossa, eu queria ter nascido que nem essa pessoa. Mas depois que eu vou descobrir, aquela pessoa não nasceu daquela forma. Às vezes ela tinha um temperamento e um gênio pior do que o meu. Só que ele se envolveu tanto com Deus, se envolveu tanto com o Espírito Santo de Deus, que ele conseguiu sacrificar, conseguiu matar sua carne de verdade. Hoje ele consegue obedecer ao Senhor, mas é claro, por dentro ainda há alguns desconfortos. Só que ele simplesmente não manifesta isso. Né? Ele faz o quê? Toda vez que vem aquele desconforto, aquela vontade muito forte de fazer ao contrário da vontade de Deus, ele vai para o joelho, ele vai orar, ele vai buscar o Senhor, ele vai para o lugar secreto com Deus ali, ele se quebranta, ele chora, ele fala, Deus me ajuda, eu não posso agir dessa maneira, eu tive muita vontade, Senhor, por pouco eu perdi ali, mas muito obrigado, Espírito Santo de Deus, o Senhor me convenceu. Esse é o que é convencido, é o que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. É claro, né? A gente, para falar de obediência, é impossível não falar de Abraão. Irmãos, toda hora que eu fico meditando sobre Abraão, e chega a ser constrangedor. Toda vez que eu leio ali em Gênesis 22, no capítulo 22, que fala ali do momento onde Deus falou com Abraão, que, ó, Abraão, eu quero que você sacrifique Isaac, e ficou deixado bem registrado ali, seu único filho. Na verdade, Abraão não tinha só um filho, Abraão tinha um outro filho que era Ismael. Mas por quê? Porque ali era o filho da mulher que ele amava. É o filho do milagre. Sara já tinha acho que 90 anos. Não, Sara tinha acho que 90 anos. Eu não sei, Sara tinha 90 ou perto de 90 anos quando Sara engravidou de Isaac. Pensa só. Então assim, foi coisa do milagre de Deus, da mulher que ele amava, da esposa dele, né? E o próprio Senhor, né, que chegou com 2 anjos até a tenda e falou, olha, Abraão, cadê Sara? Não, Sara tá na tenda ali preparando a comidinha para nós e tal. Eu falei, não, porque... E Sara atrás ali da tenda ali, né, na portinha ouvindo a conversa, né? Eu falei, não, porque é o seguinte, daqui 1 ano, entendeu? Eu vou retornar aqui e Sara vai estar com a criança no braço, entendeu? Criança filho dela, né? Sara ficou assim confusa, mas ao mesmo tempo falou assim, nossa, mas isso é maravilhoso demais para poder acontecer. E Sara ficou rindo, né? Falei, velha, né? E aí o Senhor chama a Sara e fala, Sara, você ficou rindo por quê? Eu falei, não, eu não ri não. Olha, Sara, você riu, eu vi, moça, eu sou Deus, né? Ele falou assim, não, você vai ter um filho, né? Imagine como Isaac foi amado. Isaac foi amado demais, 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 sabe? Assim, Isaac, eu acho que Abraão olhava assim para Isaac e ficava assim, sabe? Toda vez que Abraão olhava para Isaac, ele lembrava de Deus. Não tinha como ele não lembrar de Deus, né? E por tantas outras coisas que Deus fez com Abraão e através de Abraão. E o Senhor fala com ele o seguinte, fala, olha, Abraão, eu quero que você agora sacrifique Isaac, o seu único filho a quem você ama muito. Eu quero que você sacrifique ele para mim, quero ver se você vai me obedecer mesmo. E Abraão, no outro dia, né, não comenta nada com Sara, pega Isaac, leva para o local indicado pelo Senhor, que é ser feito o sacrifício, e chegou um determinado momento que Abraão fala para os servos dele ficar para trás, que ia subir só ele e Isaac, né, que depois eles logo eles voltariam, né. E quando Abraão estava fazendo todo o preparativo, né, amarrando Isaac e tal, eu fico imaginando, aquelas foram as horas mais difíceis para Abraão. Eu tinha um filho, o nome dele é João Antônio. Ele era especial em todos os sentidos. Meu filho, ele não falava, meu filho, ele não andava, mas fui muito amado demais, sabe? A gente tinha assim, um cuidado muito grande com meu filho, né? Às vezes eu penso que eu poderia ter tido mais cuidado com ele. Se eu soubesse que o Senhor iria recolhê-lo, eu teria investido mais tempo ainda com meu filho, né? Mas Deus sabe todas as coisas. E toda hora que eu fico pensando, eu falei, Deus, se o Senhor falasse comigo, sacrifica João Antônio, eu não sei se eu conseguiria sacrificar meu filho. Sinceramente, Deus sabe da sinceridade do meu coração. Eu não sei, eu fico pensando, Deus, obrigado por Senhor ter escolhido Abraão, sabe? Obrigado. Gente, obrigado, Deus, por Abraão ser o nosso pai da fé. Porque através de Abraão, nós somos justificados pela fé, né? Pelo ato de Abraão. E eu fico imaginando como foi difícil para Abraão fazer isso. Não foi fácil o Senhor falar com ele, ó, Abraão,
sacrifica um menino aí. E acabou, não teve uma segunda ordem, né? Só ficou Abraão ali por dentro, né? E eu acredito que Abraão por dentro ele sacrificou Isaac. Abraão deve ter ficado arrasado, Abraão deve ter ficado assim moído, mutilado, estraçalhado, sabe? Mas ele falou assim, não, eu vou obedecer. E quando Abraão levantou o cutelo, né, a faca, para imolar Isaac, para sacrificar Isaac, o anjo do Senhor apareceu e falou, Abraão, não faça isso. Você ama a Deus. Você ama a Deus, aleluia, glória a Deus. Não foi fácil, queridos. E Deus não exige nem isso de nós, que na verdade Deus não exige sacrifício humano. Abraão passou por um teste, só que Abraão não sabia que era um teste, né? E veja só, o que Abraão fez lá impactou toda a vida dos cristãos até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o justo viverá pela fé. Obedecer é fácil? Não. Por que obedecer não é fácil? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Normalmente a obediência não dá muitas explicações. Para você obedecer uma pessoa, você não precisa de muitas explicações. Por isso que é tão difícil obedecer. Ou seja, eu quero que você, por exemplo, aqui tem esse mato, né? Alguém fala assim, eu quero que você chegue lá naquela montanha. Uma montanha que tem lá longe, né? Eu quero chegar na montanha, né? Fica difícil para mim que eu não sei o que tem no meio do caminho. Mas eu tenho que confiar que quem está mandando sabe o que tem no caminho e depois do caminho. Ele sabe de tudo. Deus sabe. Deus sabia sobre a questão de Isaac. Deus sabia sobre a questão de toda a humanidade. Deus sabe todas as coisas. Abraão confiou, falando, Deus sabe de tudo. Eu não sei de nada. Naquele momento foi essencial para Abraão. Eu não sei de nada. Quem sabe de tudo é Deus. Então eu vou confiar em Deus. Muitas vezes o Espírito Santo está falando conosco. Faça assim. Ah, mas será que vai dar resultado? Será possível que você sabe mais que o Espírito Santo? Será possível que eu sei mais que o Espírito Santo? Se trata de relacionamento. Eu tenho que ter relacionamento com o Senhor, não para Ele ter que me revelar todas as coisas. Eu tenho que ter relacionamento com Ele para saber que Ele sabe de tudo e eu não sei de nada. Quem sabe de tudo é Ele. A partir do momento que eu começo a obedecer a Jesus, Jesus falou que Ele vai se revelar a mim. Ou seja, Ele não vai precisar da satisfação de tudo. Mas de muita coisa Ele vai querer compartilhar comigo para nós fazermos juntos. Agora, eu tenho que estar íntimo dele o suficiente para ele saber que ele pode contar comigo. Muitas vezes, irmãos, às vezes não tem revelações da parte do Senhor, porque o Senhor sabe que naquele momento ele não pode contar com você. Muita gente fala assim, Deus, fala comigo, eu preciso tanto ouvir sua voz. Mas para quê? Muitas vezes você vai ouvir uma coisa que você não vai obedecer. O jovem rico mesmo, que Jesus teve um encontro com ele, né? E ele falou, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Daí Jesus falou, guarda os mandamentos. Ele falou, não, guarda todos os mandamentos, desde minha juventude, obedeço a eles, tenho observado tudo. Ele falou, agora vende tudo, distribui aos pobres, segue e terá um tesouro no céu. Ele não quis, ele não confiou em Jesus, ele confiou na riqueza dele. Ele falou, peraí, eu tenho essa riqueza toda, foi conquistada honestamente, né? Mas ele não confiou. E eu estou falando isso, essa mensagem, irmãos, é principalmente para mim. Eu sou uma pessoa que muitas vezes eu quero que as coisas façam sentido para me poder dar o primeiro passo, né? E muitas vezes não vai fazer sentido. Muitas vezes você vai entrar em situações desconfortáveis por obedecer a Deus. Você vai entrar em situações humilhantes por obedecer a Deus. Você fala, Senhor, mas eu só queria somente me humilhar? Não. Né? É que você está prestando atenção só naquele momento. Você não está prestando atenção no fruto daquele ato, daquela decisão de obedecer a Deus. Pensa só, por causa dessa decisão de Abraão de obedecer a Deus, querido, nós somos frutos dessa decisão. O justo viverá pela fé. Pensa bem, nós não temos atos de justiça, e até mesmo nossos atos de justiça para Deus é como trapo de imundícia, é como absorvente usado, né? Então, queridos, nós temos que obedecer ao Senhor. É fácil obedecer a Deus? Não é fácil obedecer a Deus. É difícil obedecer ao Senhor. Mas por isso que nós temos que matar nossa carne, porque nossa carne não vai querer obedecer a Deus. Nossa carne não converte, ela tem que ser morta. Jesus, quando estava conversando com Nicodemos, ele fala que nós temos que nascer de novo. Nascer de novo significa o quê? Implicar você morrer na carne, morrer para seus desejos, e agora eu vivo para o Espírito, né? Eu faço aquilo que o Espírito Santo de Deus me ordena fazer. Perdoar é fácil? Não, perdoar não é fácil não. Perdoar um adultério é fácil? De maneira alguma. Perdoar alguém que você confiou muito, passar a perna em você?
Alguém que você botou dentro de sua casa e depois saíram falando mal de você, é fácil perdoar essas pessoas? Não, não é fácil perdoar elas, não. De maneira alguma, é extremamente desconfortável. E não é aquele perdão, eu te perdoo, mas segue seu caminho, não. Eu estou perdoando aquela pessoa para restaurar, restabelecer comunhão com ela. Ah, mas se aquela pessoa errar comigo 1000 vezes, veja só. Se essa pessoa errar com você 1000 vezes, o problema não está em você, o problema está nela. Ela é uma pobre coitada que vai ser perdida, não vai para o céu, vai para o inferno. Nós não podemos adotar os critérios do mundo. Ah, mas você é muito besta. Ah, mas é besteira demais, isso é muita bobagem. Eu também não só posso ser besta dessa forma. Não. Porque aí você está dando atenção que é a sua carne que pensa dessa maneira. O Espírito Santo fala assim, não, perdoa. Ah, mas é desconfortável, Senhor, mas perdoa. Estou falando com você, pode perdoar. Queridos, o perdão é a arma mais poderosa que existe no Evangelho de Jesus Cristo. É porque nós fomos perdoados que nós podemos glorificar, é porque nós fomos perdoados que Deus fala conosco, é porque nós fomos perdoados é que nós vamos estar com Jesus por toda a eternidade. Então, esse mesmo perdão, o Senhor quer que a gente passe ele para as pessoas também. Obediência é mandamento do Senhor, nós temos que perdoar. É mandamento do Senhor, nós temos que amar, é mandamento do Senhor. O Espírito Santo confirma essas coisas. Nós temos que ser pacientes, temos que ser longânimos, amar as pessoas, todas as pessoas. Ah, até aquela pessoa que fez mal, até aquela pessoa você tem que amar. Entendeu? É difícil, não é fácil não. Mas se nós tivermos o Espírito Santo dentro de nós de verdade, se nós damos ouvidos à voz do Espírito Santo de verdade, que o Espírito Santo ele fala conosco, aquele que, meu amigo, aquele que tem o Espírito Santo não é o que fala em línguas, aquele que tem o Espírito Santo não é o que exerce, ali são dons espirituais, entendeu? Que inclusive, em Mateus, não vou lembrar agora o texto, o endereço, mas que Jesus fala, muitos chegarão para mim naquele dia, Senhor, em teu nome eu profetizei, dons do Espírito. Em teu nome fizemos muitas curas e milagres, dom do Espírito. Em teu nome pregamos, dom do Espírito. Em teu nome fizemos muitas coisas, Senhor. Entendeu? Aquelas pessoas estão exigindo a entrada delas no reino de Deus. Antes, quando eu li, eu achava que eles estavam ali humildes, né? Eu falei, Senhor, mas calma, não. Ele falou, opa, peraí, Senhor. Não, vamos entrar sim, porque eu sei o que eu fiz na terra. Em teu nome eu curei, em teu nome profetizei, eu fiz caravanas, a gente fez convenções, a gente fez conferências. Muitas coisas foram feitas em teu nome. Nós rodamos o mundo todo pregando aí, ué. Entendeu? Como é que é isso? Curas, milagres, sinais de maravilhas. Como assim nós não somos do Senhor, como assim nós não vamos entrar? Aí ele falou assim, eu nunca vos conheci, vocês não eram obedientes a mim. Não, mas como assim eu não era obediente se eu fazia tudo? Ele falou assim, não. Eu dei um dom para você que você usou esse dom, mas para a sua glória. Você usou o que era meu em seu próprio benefício. Aquela riqueza que eu te dei, que era para você abençoar a vida das pessoas, você usou comprando um carro importado para você, você usou fazendo viagens extravagantes, comprou muita coisa que não tinha necessidade. Você não me honrou de maneira alguma. Tudo que você fez, você usou para você mesmo. Eu nem sei quem é você, eu não te conheço, nós não temos comunhão. Você somente usou o que era meu. Aparta de mim que eu não te conheço. Olha que palavra terrível, dura. Você vai recorrer a quem? Se é o Rei da Glória que está mandando você sair? Está tirando de perto dele? O vídeo ficou um pouco longo, mas eu espero, irmãos, que eu consegui alcançar o objetivo, né? Que nós sejamos obedientes ao Senhor. Não é fácil, é algo difícil e o caminho com Jesus é difícil. Lutar contra esse sistema é difícil, porque ainda nós estamos na carne, mas aleluia, glória a Deus, porque Jesus prometeu para nós, que na ressurreição nós não teremos mais esse corpo corruptível, teremos um corpo incorruptível, uma nova mentalidade, né? Seremos puros, será uma vida extraordinária, fantástica. Aqui nós estamos passando só uma chuva, mas que esse tempo, esse pouco tempo que estejamos passando aqui, possamos ser conhecidos como o povo que amou ao Senhor de verdade, fomos obedientes à tua palavra e que nós não nos importemos em sofrer por causa de Cristo, pois ele é digno, né? Eu falei sobre Abraão, né? Que Abraão levantou a faca para matar Isaac, e o anjo do Senhor falou que ele não precisava fazer isso, né? Que a fé dele foi, o amor dele a Deus foi demonstrado. Mas Deus, quando levantou o cutelo dele, ele precisou matar Jesus.
Ele, quando levantou o cutelo dele, precisou matar Jesus. Não podia ser de outra maneira. Para que hoje nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados e pudéssemos ser restabelecidos à presença de Deus, a mão de Deus teve que pesar sobre Jesus Cristo. Mas hoje ele é rei, rei da glória, eternamente. E o seu reinado nunca mais terá fim. Que a paz de Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém.